E o São Paulo conquistou pela primeira vez em sua história o título da Supercopa do Brasil, vencendo o Palmeiras neste último domingo no estádio do Mineirão, numa partida que foi um 0-0 até o final e o jogo foi decidido apenas nos pênaltis. Então no vídeo de hoje, é claro que a gente vai tentar entender um pouquinho desse jogo, como foi a história dessa partida, como se deu o título do São Paulo e, é claro, tentar traçar um pouco do que significa o resultado desse jogo, tanto para a sequência de temporada de São Paulo quanto de Palmeiras. Eu sou o Felipe Salchuk, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e bora falar sobre a Supercopa Rei do Brasil de 2024. E essa foi a quarta edição da Supercopa do Brasil, desde que o torneio voltou a ser disputado em 2020, colocando pela primeira vez frente a frente São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras, que veio representado como o campeão brasileiro de 2023, e do outro lado o São Paulo, que foi campeão também pela primeira vez da Copa do Brasil no ano passado. E os dois times chegaram para esse jogo com desfalques importantes. Do lado do Palmeiras, ainda sem o seu principal atacante, no Endrick, que está servindo a seleção brasileira pré-olímpica e ainda não disputou nenhum jogo esse ano, e vale lembrar que o Endrick no meio do ano está indo para o Real Madrid, então o torcedor do Palmeiras se frustra porque o tempo de poder ver o Endrick, pelo menos nessa primeira passagem com a camisa do clube, está se esgotando e ele está perdendo esses jogos preciosos com a camisa do Verdão nesse começo de temporada porque está servindo a seleção brasileira pré-olímpica. Então o Palmeiras sem Endrick, sem Dudu, que não joga desde o ano passado, e do lado do São Paulo, outros desfalques também importantes, o Rodrigo Nestor, que foi o herói da Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil no ano passado, com o gol contra o Flamengo na final, também não joga esse ano se recuperando de lesão, não disputou nenhuma partida ainda, e o Lucas, de última hora, com certeza o desfalque mais sentido pelo São Paulo para esse jogo, que o Lucas sentiu um desconforto no comecinho do jogo contra o Corinthians na terça-feira e não conseguiu se recuperar a tempo e foi desfalque para o São Paulo na Supercopa. Vale destacar que esse jogo foi marcado por uma festa bonita demais, das duas torcidas. O jogo foi disputado em Minas Gerais, então foi permitido a presença das duas torcidas dos clubes paulistas nas arquibancadas, uma festa maravilhosa, o estádio dividido meio a meio, metade torcida do Palmeiras, metade torcida do São Paulo, aquela disputa de cantos, de gritos, cada lado querendo incentivar o seu clube mais do que o rival ao longo de todo o jogo. Foi bacana demais, é algo que faz muita falta, Torcida única é muito feio, estraga muito espetáculo, e se a gente pudesse ter em São Paulo todo o clássico, um estádio com as duas torcidas, quem sabe dividido como é no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, seria legal demais, e essa festa no Mineirão foi muito bonita de fato. Mas, partindo para o jogo, o que vimos foi um jogo bastante picotado pela arbitragem desde o começo, com muitas faltas, muitos cartões amarelos. O árbitro do jogo era o Braulio Machado, que, enfim, já tem um certo histórico em seus jogos, em suas arbitragens, de muitas vezes parece que ele quer atrair a atenção do jogo para ele, para a arbitragem, e acaba estragando um pouco do espetáculo. Então foi um jogo muito picotado, com os dois times cometendo muitas faltas, recebendo muitos cartões. Com o Palmeiras, acho que numa análise geral, teve um desempenho superior ao São Paulo. Por uma maior parte do tempo do jogo, conseguiu ter um controle maior da bola, mas os dois times criaram boas oportunidades. Por mais que o Palmeiras tenha jogado um pouco melhor, os dois lados criaram boas oportunidades. Do lado do Verdão, logo no começo do jogo, uma finalização do Rony na entrada da área, um chute muito forte que obrigou o Rafael a fazer uma boa defesa logo de cara. Teve as infiltrações do Mike, que jogando de ponta ali naquela dobradinha com o Marcos Rocha, é algo que a torcida do Palmeiras critica muito. Esse teste, acho que não dá nem para chamar de teste, porque já virou algo bastante recorrente nos jogos do Palmeiras, mas é algo que o Abel faz bastante há um certo tempo e que gera bastante polêmica. A torcida do Palmeiras, em sua grande maioria, não gosta dessa formação com Marcos Rocha e Mike pelo lado direito, mas o fato é que o Mike ele fez o lado esquerdo da defesa do São Paulo correr e sofrer bastante no jogo de ontem. Teve uma infiltração ali no primeiro tempo em que ele saiu cara a cara com o Rafael. No comecinho do segundo tempo, mais uma chance perigosa do Palmeiras, em que o Mike recebe o passe do Marcos Rocha, ele faz o cruzamento no segundo poste, que chega o Flaco Lopes batendo, mas um pouco atrasado, e a bola
sai pela lateral do gol. Então o Palmeiras criou suas chances, teve também o cabeceio do Veiga no cruzamento do Rony, que foi uma chance bem perigosa do time de verde e branco, mas do outro lado, o São Paulo também teve as suas oportunidades. No primeiro tempo, um chute do Nicão, que foi o substituto do Lucas para esse jogo e que não deu muito certo, tanto que ele veio a sair no intervalo. Claro, são jogadores de níveis muito diferentes, com características muito diferentes, e o teste do Thiago Carpini com o Nicão jogando pela esquerda foi algo que não rendeu muitos frutos para o São Paulo, mas ele ajudou a criar algumas oportunidades na primeira etapa, com um chute que desviou na defesa do Palmeiras e o Everton precisou fazer uma boa defesa. Depois, um pouco mais para frente, ainda na primeira etapa, um passe do Nicão para o Luciano, que dominou dentro da área, mas acabou escorregando e não conseguiu finalizar. No segundo tempo, isso já mais para o final do jogo, uma saída de bola errada do Everton, que entregou a bola no pé do Calleri, que dominou, conseguiu tirar do zagueiro do Palmeiras, mas aí o goleiro do Palmeiras se redimiu, e o Everton fez uma baita defesa no chute do Calleri, no momento ali que um gol se sai naquele tempo de jogo, muito provavelmente poderia decretar o título de São Paulo naquele momento, porque já estava ali mais para o finalzinho do jogo, as duas equipes meio que pensando nos pênaltis, não querendo arriscar tanto, mas o Everton fez uma baita defesa e o jogo foi concluído em 0-0 pela primeira vez na Supercopa, que vinha sendo uma tônica dos últimos anos em jogos com muitos gols. O da temporada passada, por exemplo, entre Flamengo e Palmeiras, que terminou com o título do Palmeiras com uma vitória por 4-3, foi um baita jogo e é muito diferente do que foi a partida desse ano, deste domingo, em que o confronto acabou em 0-0 e veio a ser decidido apenas nos pênaltis. E nas penalidades, quem brilhou foi a estrela do Rafael. O São Paulo nas suas cobranças foi perfeito. Foram 4 pênaltis batidos pelo São Paulo, os 4 convertidos. E o Rafael pegou 2 penalidades de cobradores do Palmeiras. Primeiro, o Murilo, e depois, para dar números finais dessa disputa e o título da Supercopa do Brasil, da Supercopa Rei do Brasil, para o tricolor, uma bela defesa do Rafael num chute forte cruzado do Piquerez. Então, dando assim números finais à edição deste ano e coroando o São Paulo pela primeira vez como o campeão deste torneio que define o super campeão da temporada de 2023. E nesse jogo que marcou inclusive a primeira vez que o campeão da Copa do Brasil levou a Supercopa, desde que o torneio voltou a ser disputado em 2020. Então fica aí mais uma curiosidade sobre esse jogo, mas agora que a gente entendeu como foi essa história, como se deu o título do São Paulo, vamos tentar entender um pouco dos significados dessa partida e o que é que tanto o São Paulo quanto o Palmeiras tiram de aprendizado, de lição para a sequência no decorrer da temporada. Será que o título tem um peso tão grande assim para o São Paulo? Será que a derrota atrapalha muito o planejamento do Palmeiras? É algo que a gente vai discutir um pouquinho agora na sequência do vídeo. Muito bem, então começando agora a analisar um pouquinho o lado do campeão, o lado do São Paulo. O que significa esse título da Supercopa do Brasil? Bem, se você parar para pensar, e eu acredito que uma grande maioria deva concordar comigo, esse não é um título de grande expressão, porque ele é disputado no começo da temporada, é um jogo que é uma partida única, então não teve uma sequência de jogos, de confrontos até chegar a essa final, mas é um jogo que tem o seu peso, a sua graça, como a gente viu um estádio praticamente lotado, mesmo jogando fora do estado de Palmeiras e de São Paulo, com as arquibancadas divididas, e querendo ou não, vale título, vale dinheiro, e é um troféu do cenário nacional. Então é claro que as duas equipes queriam sair com o troféu. Mas acho que mais do que a conquista em si, do que esse título para o São Paulo significa para a sua galeria de troféus, que, como eu falei, é o primeiro título da história do São Paulo, a primeira vez que o São Paulo vence a Supercopa, eu acho que é o significado, a mensagem que passa para esse elenco, para essa comissão técnica, para o decorrer da temporada. O São Paulo começou o ano muito bem até aqui, com um elenco reforçado, isso já foi debatido algumas vezes aqui no canal, sobre como o São Paulo parece ter um elenco, ter muito mais peças e opções para o ano de 2024 do que foi em 2023. E que com essa base, essa estrutura que foi construída ao longo
do último ano, pelo menos, e entrando agora em 2024, mesmo com a saída do Dorival Júnior, o São Paulo parece que não sentiu muito. Mesmo com a chegada do Carpini, um treinador ainda inexperiente, que é uma verdadeira aposta, apenas 39 anos, que fez trabalhos no Água Santa, no Juventude, mas que começa a sua trajetória como treinador do São Paulo de maneira perfeita. Eu acho que nem nos melhores sonhos do Carpini, do torcedor são paulino, da diretoria, dos jogadores, imaginava que esse começo de história fosse dar tão certo, tão rápido. Claro, a temporada é muito longa e tem muitos títulos, muitas competições a serem disputadas que têm muito maior importância do que Campeonato Paulista, do que a Supercopa do Brasil. Mas esse título passa um recado de um São Paulo que está de fato se consolidando novamente na primeira prateleira do futebol brasileiro. Que na última década, talvez até um pouco mais, o São Paulo foi um clube que foi ficando cada vez mais escanteado, muito maltratado por diretorias temerosas que fizeram muito mal ao clube, que aos poucos foi perdendo a sua competitividade e foi se afastando deste degrau mais alto do futebol brasileiro. O São Paulo ainda com muitos problemas, muitas dívidas, é bem verdade, mas aos poucos isso vai se recuperando. A conquista da Copa do Brasil no ano passado, de forma inédita, é um título que o torcedor são paulino esperava e sonhava desde sempre. Esse tabu finalmente foi derrubado e o São Paulo conseguiu conquistar o troféu da Copa do Brasil. E agora, contra um rival, um jogo único, no começo de temporada, com um trabalho muito mais longevo, muito mais estruturado, o trabalho mais vitorioso do Brasil nos últimos 3 anos, pelo menos, e que termina com a vitória do São Paulo, apesar de ter sido um jogo não muito bonito, sem domínio, sem gols, vencido apenas nos pênaltis, mas a confiança e a tranquilidade que esse resultado trará para o São Paulo ao longo das próximas semanas, para o Thiago Carpini poder treinar o time com tranquilidade, recebendo essa confiança e respaldo da diretoria, dos torcedores, é tão importante para o São Paulo quanto levantar o troféu em si. Então, um começo de temporada praticamente perfeito, começando bem o Paulista, quebrando o tabu na Neoquímica Arena contra o Corinthians e agora vencendo um de seus grandes rivais na Supercopa do Brasil. Então, para o São Paulo, o São Paulino muito provavelmente não esperava um começo de ano tão bom, especialmente pela mudança de técnico repentina, mas o torcedor tricolor com certeza está comemorando bastante e aproveitando este momento, neste início de temporada, que é muito promissor para o São Paulo e que, é claro, tem muito que evoluir, tem muito que ser trabalhado para que os títulos realmente importantes e relevantes que serão disputados ao longo do ano possam ser, de fato, conquistados, que eles estejam ao alcance do São Paulo. Mas, neste primeiro momento, para o que poderia ter sido feito até agora, 2024 para o São Paulo é praticamente perfeito e o São Paulino, com certeza, está muito feliz. E analisando o ponto de vista do Palmeiras após essa Supercopa, sinceramente eu acho que a perda do título ela não tem um peso muito grande no longo prazo do clube. Quando você pensa na régua que o Palmeiras estabeleceu, o padrão de vitórias e conquistas desses últimos anos, especialmente nas últimas 3 temporadas sob o comando do técnico Abel Ferreira, o que se espera do Palmeiras é conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e por aí vai, em todos os anos, e o Palmeiras entra como um favorito em qualquer competição que ele dispute. Então, perder essa Supercopa, ao longo prazo não deve fazer tanta diferença, pois é um campeonato de menor expressão, um jogo único, e que, mesmo que o Palmeiras tivesse saído campeão ontem, por exemplo, se ganhasse a disputa de pênaltis e fosse consagrado como campeão, chegasse no final do ano tendo conquistado apenas esse título, sem dúvida alguma, o ano seria tratado como uma grande decepção pela torcida, por quem acompanha futebol, enfim, por tudo aquilo que se espera do time do Palmeiras. Então, a longo prazo, o efeito ele é praticamente nulo. É muito, muito pequeno para o Palmeiras perder essa Supercopa. Porém, já existia uma cobrança da torcida, especialmente com a diretoria, com a falta de reforços, ou até mesmo com a comissão técnica, né, com o Abel Ferreira, que apesar de todas as conquistas dos últimos anos e dessa história maravilhosa que ele construiu no Palmeiras até aqui, ele ainda assim é alvo de cobranças, especialmente pelas suas algumas insistências em jogadores que não rendem tanto aos olhos da torcida palmeirense, como é o caso de
de Breno Lopes, de Rony, dessa formação com Marcos Rocha de lateral e Mike jogando como um ponta, que é algo que ele tem usado há bastante tempo e o torcedor palmeirense já está bastante cansado dessa formação, porque entende que é algo que realmente não funciona. Enfim, é um Palmeiras que buscará dessa resposta em breve, continua muito forte para a sequência de Campeonato Paulista, com certeza é um favorito a conquistar o torneio estadual, chega para brigar muito forte na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, como em qualquer ano nas últimas temporadas, essa tem sido uma verdade quase que absoluta. Então, é tempo de resposta, haverá essa cobrança, essa chateação do torcedor do Palmeiras por perder um título para um rival, é lógico, mas servirá mais de alerta e de cobrança pensando no decorrer da temporada, né? Onde o Palmeiras quer chegar aos verdadeiros objetivos, e essa derrota pode servir mais como um alerta, uma chamada de atenção para algumas coisas que precisam mudar no Palmeiras para o time continuar forte e brigando por tudo nessa temporada de 2024. Mas, na minha opinião, o time da Barra Funda continuará sendo um grande favorito e vem muito forte para brigar em todos os campeonatos que terão pela frente neste ano. Então foi um prazer tê-los aqui comigo em mais um vídeo falando dessa vez sobre a Supercopa Rei do Brasil de 2024, que terminou com o título inédito do São Paulo. Então agora eu quero ouvir vocês, quero ouvir você, torcedor palmeirense, que com certeza está chateado, está irritado com a derrota, e você, torcedor são paulino, que está feliz com esse começo de ano, com esse início de trabalho do Thiago Carpini, e empolgado para o que pode vir pela frente nesta temporada. Então, mais uma vez, foi um prazer enorme, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá!